Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 8 do livro Fundamentos de Física, de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema número 7. A figura 834 mostra uma haste fina de comprimento L igual a 2,00 metros e massa desprezível, que pode girar em torno de uma das extremidades para descrever uma circunferência vertical. Uma bola de massa m igual a 5,00 kg está presa na outra extremidade. A haste é puxada lateralmente até fazer um ângulo θ0 igual a 30,0 graus com a vertical e liberada com a velocidade inicial v0 igual a zero. Quando a bola desce até o ponto mais baixo da circunferência, letra A. Qual é o trabalho realizado sobre a bola pela força gravitacional? Vamos considerar o eixo x horizontal e o eixo y vertical com a orientação e a origem mostradas na figura. O peso é um vetor vertical para baixo, cujo módulo é P igual a m vezes g. Escrevendo esse vetor na notação de vetores unitários, ele se torna: o vetor P vai ser menos mg vezes j. Ele aponta no sentido negativo do eixo y. O vetor deslocamento pode ser traçado da posição inicial da bola até o ponto mais baixo de sua trajetória circular. Os módulos dx e dy de suas componentes também são mostrados na figura. Perceba que ambos apontam para os sentidos negativos dos eixos. Para determinar os valores dessas componentes, considere o triângulo retângulo mostrado. Perceba que o módulo da componente dx corresponde ao cateto oposto ao ângulo θ. A hipotenusa do triângulo é igual ao comprimento L da haste, e o cateto adjacente ao ângulo θ é igual a L menos dy. Se calcularmos o seno e o cosseno de θ utilizando as medidas dos lados deste triângulo, teremos que o seno de θ vai ser o cateto oposto dx sobre a hipotenusa L. Então, o dx vai ser L seno θ. O cosseno de θ vai ser L menos dy, que é o cateto adjacente, sobre L, que é a hipotenusa. Então, L menos dy é igual a L vezes cosseno de θ. Passando o menos dy para a direita e os demais para a esquerda, fica L menos L cosseno θ é igual a dy. A gente pode pôr o L em evidência aí. Então, o dy vai ser L vezes 1 menos cosseno de θ. Então, podemos escrever o vetor deslocamento na notação de vetores unitários como: o vetor D vai ser menos L seno de θ vezes I, menos L vezes 1 menos cosseno de θ vezes J. Como a força-peso é constante, o trabalho realizado por ela é igual ao produto escalar do vetor peso pelo vetor deslocamento. Então, WG vai ser P escalar com D. É Px vezes dx mais Py vezes dy. Então, é 0 vezes menos L seno θ, né? O peso não tem componente x, por isso tem esse zero aí, mais menos mg vezes menos L vezes 1 menos cosseno de θ, o produto das componentes y. O primeiro termo aí dá zero, e no segundo termo a gente tem dois números negativos que multiplicado dá positivo. Então fica mgl vezes 1 menos cosseno de θ. Substituindo pelas medidas, 5,00, que é a massa, vezes 9,8, que é o g, vezes 2,00, que é o L, vezes 1 menos o cosseno de 30,0 graus, que é o ângulo. Efetuando esses cálculos aí dá 13,12 joules. Escrevendo esse resultado com três algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, ele se torna: o trabalho da força gravitacional é igual a 13,1 joules. E letra B, qual é a variação da energia potencial do sistema bola-terra? Como a força gravitacional é uma força conservativa, o trabalho dessa força é igual a menos a variação da energia potencial associada a ela, a energia potencial gravitacional. Então, WG é igual a menos ΔU. Se a gente resolver para ΔU, o ΔU vai ser menos WG, que já calculamos. Então, o ΔU vai ser menos 13,1 joules. Letra C.
Se a energia potencial gravitacional é tomada como zero no ponto mais baixo da circunferência, qual é o seu valor no momento em que a bola é liberada? A energia potencial gravitacional é dada pela equação U é igual a mgy. Nessa expressão, y é a posição vertical do ponto em relação ao ponto de referência, ou seja, o ponto onde o potencial é nulo. Neste caso, é o ponto mais baixo da trajetória circular. Perceba que no momento em que a bola é liberada, ela está a uma distância dy acima do ponto de referência, o módulo da componente y do vetor deslocamento. Então, o U vai ser mg vezes dy, que é mgl vezes 1 menos cosseno de θ. Perceba que essa é exatamente a expressão que deduzimos para o cálculo do trabalho da força gravitacional. E o valor do potencial nesse ponto é igual ao valor do trabalho calculado em ar. Então, o U vai ser 13,1 joules. Letra D. Os valores das respostas dos itens de A a C aumentam, diminuem ou permanecem os mesmos se o ângulo θ0 é aumentado? Considerando as três equações deduzidas anteriormente, vemos que elas dependem do cosseno do ângulo inicial. Observe que esse ângulo varia de 0 a 90 graus. Observando o gráfico da função cosseno, percebemos que o aumento do ângulo faz com que o cosseno diminua nesse intervalo, fazendo com que a expressão dentro dos parênteses aumente. Então, todos os valores anteriores aumentam.